falou como o discurso jurídico se apropria ou tem um interesse muito grande, ou até talvez se estruture em cima dessa atividade de julgar / normalizar, porque talvez julgar seja nada mais que isso, né? A gente estabelecer algum parâmetro de normalidade e a partir daí se autorizar a dizer se aquilo é certo, errado, bom ou mal. Mas, infelizmente, isso não é só no direito que acontece, né? Então, se a gente pensar com o Foucault, inclusive é um dos nomes que estão aí nas plaquinhas, com o Foucault a gente percebe como a modernidade faz com que as ciências, né, ou os campos de saber cada vez mais disciplinarizados, mais especializados, todos eles vão se organizar tendo talvez como um objetivo maior esse, né, de dividir, categorizar, classificar, separar, né? Não unir, né? Talvez tenha um interesse em enfraquecer, né, os sujeitos enquanto coletividade. A gente começou falando de solidariedade aqui, né? É algo para a gente se perguntar antes de qualquer coisa, né, sobre esse objetivo que permeia. Nós todos, independente de nossa atuação profissional, nós fazemos esse tipo de julgamento, infelizmente, para nos orientar no mundo, nas relações especialmente, né? Esse tipo de organização mental, talvez ela tenha realmente como principal motor as questões subjetivas, né? E aí é interessante quando o Paulo fala, né, o que é normal para, né? Eu acho que essa questão do para é a fundamental, porque todas as outras, o que se estabelece como normal no direito ou em qualquer outro campo, na medicina ou na psicologia, qualquer outra atuação, todos esses argumentos aparentemente objetivos, né, eles não têm nada de objetivos e eles vão ser usados ou não e até ser criados a partir disso, do que você quer, criando essas categorias, né? Então, todos os argumentos ideológicos ou mesmo filosóficos que alguém pode apresentar para dizer, não, para mim normalidade é isso, ou anormalidade é aquilo, todos esses argumentos, na verdade, são criações, né, que servem para dar uma aparência universal, não subjetiva, para aquilo que é muito mais subjetivo, né? Então, primeiro ponto é a gente compreender por que muitas vezes esse anseio por dizer se alguém ou uma conduta, ou uma forma de pensar, ou uma forma de sentir, se é normal ou não é. Muitas vezes esse julgamento não tem aplicabilidade nenhuma. Eu não preciso disso para minha atuação profissional e nem para minha vida. Eu não preciso saber disso para me orientar, saber se eu vou cumprimentar determinada pessoa. Eu só vou cumprimentar então quem é normal e quem não é normal eu vou atravessar a calçada. Percebe? Então, assim, esse tipo de julgamento serve para uma outra coisa. A explicação para isso não é objetiva, né? Falando então no campo da saúde, né? A saúde ela tem alguns, para vocês verem a multiplicidade de concepções de normalidade, para a gente então constatar como o principal motor ele é subjetivo, né? Ao ponto então, se alguém quer nos reconhecer como anormal, essa pessoa vai reconhecer, porque códigos que ela possa utilizar para dizer se nós somos anormais não faltam. Ela pode se pautar num parâmetro ou, se não for possível aquele naquele momento, ela se pauta em outro, né? Então vejam, a primeira definição de normalidade a gente pode pensar como ausência de doença, né? E aí a gente fica num limbo, porque aí você não está definindo o que é saúde, você está definindo o que é doença, e aí então a saúde como um negativo disso, né? Então é como se a gente, talvez isso seja mais visível em quadros, vamos colocar, sintomas físicos, vamos dizer. Se o sujeito não apresenta determinados sintomas, quer dizer que ele está saudável? A gente poderia aqui listar várias situações, estou falando aqui em termos sinais, sintomatologia física, em que as pessoas não apresentam sintomas e nem por isso estão saudáveis, não é? Tá?
Tem uma outra definição interessante, né, que é a de normalidade ideal, né? E aí, realmente, talvez uma definição bastante honesta, né, que vai destacar que a normalidade acaba sendo uma construção, com seus fundamentos políticos, econômicos, culturais, históricos, né? E aí nós temos algumas ideias, por exemplo, de que gravidez na adolescência não é normal, né? E a gente pode ter outras colagens aí dessa noção, né, de normalidade ideal. Temos a normalidade estatística, tá certo? Então essa que talvez seja útil a depender da pesquisa que se tem, do objetivo que se tem, mas que é muito problemática em qualquer âmbito, quando se pega um dado e se silencia a partir dele, né? Então, a maioria, e aí o risco, né, da gente se ater também de que ponto se quer ser agradado, né? Mas aí, então, muitos adolescentes são vistos como anormais, e, na verdade, muitos adolescentes com a sua transgressão justamente estão sendo normais nesse momento, né? E aí tem uma definição, né? Bom, só para concluir, né? Nessa ideia, então, fazer o mal, cometer o mal, né? Se eu não sou o bom, isso daí é visto como a normalidade, né? Isso eu não estou sendo bem visto aos olhos alheios, né? E aí tem uma última definição, que é da Organização Mundial de Saúde. Essa me parece a mais interessante, mas ela eu vou continuar depois para problematizá-la também. Que é uma definição que fala do sujeito estar se sentindo bem. Então, o sujeito seria alguém que falaria do seu bem-estar, né? Ele teria que ser escutado para dizer se está mal ou não está, né? Então, eu estaria... Aqui a preocupação é com estar bem, tá? Bom, primeira questão fundamental é que talvez em todas essas definições de normalidade, com exceção da última, talvez, nós não escutamos os sujeitos, né? Vocês perceberam que sempre é um outro que está estabelecendo os critérios e critérios que se pretendem universais, né? Então a atenção não é para a singularidade. E aí volta essa pergunta que o Paulo já coloca, né? Essa importância da gente observar quem é que estabelece os parâmetros de normalidade, quem é que está julgando com qual propósito, né? Agora, no segundo momento da minha fala aqui, eu queria continuar com vocês pensando o seguinte, né? Que às vezes essa pessoa que se sente bem não quer dizer que ela seja normal, né? São os normóticos, né? As pessoas que estão muito bem e talvez não estejam tão bem assim. Mas com o Winnicott a gente se pergunta o seguinte, tá? Será que essa pessoa que se sente bem, será que ela não está morta? Porque aí para o Winnicott, saúde é vida. E aí ele tem uma discussão interessante do que é estar vivo, né? Do que é realmente um sujeito vivo, né? Ou um sujeito que está entrando na fila sem saber porque está naquela fila. Só que eu não tenho que me submeter à vida como ela é. Que eu posso sempre fazer algo com a vida. Daí a importância do conceito de criatividade. Então, os sujeitos que se resignam à vida como ela é, que acreditam que a vida como ela é a vida que deve ser, né? Esses sujeitos, para o Winnicott, não são saudáveis. Na verdade, são sujeitos que não existem. Eu gosto de falar a chatice do gourmet, né? Porque, assim, o gourmet é aquele que pega o trivial comum e não sabe fazer algo diferente. Ele quer dar uma enfeitada no comum, né? Fazer de conta que é algo diferente, né? Mas não é, ele está sendo no máximo que consegue fazer um gourmet. Eu até brinquei lá no texto na causa, né? O cara só escolhe caipira de limão, tem caipira de outras opções, só caipira de limão, né? Ele não vê outra possibilidade de caipira, né? De tomar uma caipira, uma pessoa chata, né? Pessoa chata. As pessoas pobres em imaginação não conseguem, porque para eles a única possibilidade de pensar é aquela, a única possibilidade de conjugalidade é uma, né? E aí não, o olhar deles sempre é para excluir, nunca para incluir, né?